Seja muito bem-vindo ao programa Os 5 Eus. Nesse programa, você irá ter acesso a um grande conteúdo sobre autoconhecimento com ênfase na análise corporal e nos 5 traços de caracteres, ou melhor dizendo, os 5 Eus. Eu sou o Gia Cadori e esse episódio é para que você descubra como ter a liberdade de ser você mesmo com o conhecimento dos 5 traços de caracteres, ou melhor dizendo, os 5 Eus. Bom, e você deve estar pensando o que é, né, os traços, o que é os 5 traços, o que é os 5 eus. E para isso, eu vou ter que contar uma historinha, né? Uma historinha básica, na verdade um exemplo da vida de qualquer pessoa. Você já viu um bebê recém-nascido, ou talvez com alguns poucos meses de existência, né, 2, 3 meses, e você olha aquele bebezinho e chega assim, ai, nossa, que bonitinho, bebezinho, né? Ah, que legal. Tá. Você chega perto dele e coloca o dedo assim perto dele, né? Fica, ah, que bonitinho, né? Tá. E o bebê, de repente, ele tá o dedo aqui. Não, aqui, ó. Cadê a câmera? Aqui. Dá o dedinho aqui, aí de repente o bebê vem e pum! Pega na tua mão, né? Ele pega num dedo, tanto faz. Ele fala, nossa, ele gosta de mim, ele, nossa, que bonitinho, ele, olha, pegou no meu dedo, né? Não tá soltando mais. Aí você vai, ah, que legal. E daí você pensa, ah, ele gosta de mim. Mas na verdade não. Ele é um mecanismo de sobrevivência. O bebê já nasce sabendo fazer o quê? Ele sabe chorar. Né? O bebê nasce, depois que sai, né, da barriga da mãe, ele começa chorando lá. O que é isso? Mecanismo de sobrevivência. Para dizer o quê? Tá ruim aqui. Né? Olha, tava ali dentro do útero, tava bom, tava quentinho ali, ninguém tá me incomodando. É que nem você tá dormindo, aí alguém joga um balde de água fria em você. Aí você vai, oxe, que isso? Tá achar ruim? E é exatamente isso que acontece com o bebê. Ele estava numa situação confortável, foi retirado dali, então por isso que ele chora quando nasce. E o bebê vai chorar quando tiver alguma coisa incomodando, naturalmente. Então ele sabe chorar. É um dos mecanismos de sobrevivência dele, chorar. Outra coisa que o bebê sabe, ele sabe sugar. Ele sabe sugar, que é a forma dele se alimentar. Então o bebê ele vai, né, saber já, ninguém precisa ensinar para ele, porque é um negócio da sobrevivência, é um negócio que já vem de fábrica, digamos assim. E outra coisa também que tem a ver com esses reflexos, né, de, por exemplo, de segurar o dedo de alguém que chega perto, ou por exemplo, o bebê quando se assusta, ou quando, por exemplo, o carro passou por cima do quebra-mola, o bebezinho tá ali no bebê conforto, ele faz assim com as mãos, né? Ele vai ter uma coisa, por exemplo, tá pensando que vai cair, ele faz alguma coisa para tentar se segurar em alguma coisa, que também é uma coisa da sobrevivência, uma questão que também vai já ter na pessoa, né? No bebezinho ali pequenininho, já vai saber fazer essas coisas. Por quê? Porque ele já está programado para isso, digamos assim, tá? Tá, e o que isso tudo tem a ver, já? Bom, porque na infância teve várias fases que vão contribuir na questão de desenvolver, desculpa, uma forma de sobreviver mais aguçada, digamos assim. Então, quais são essas fases? Bom, a primeira é o período intrauterino, ou seja, dentro da barriga da mãe até o nascimento. É uma das fases, ok? Depois tem a fase da amamentação, é uma segunda fase. Depois da amamentação, existe a parte dos primeiros passos. Depois dos primeiros passos, tem a parte do desfraude, já é a quarta fase. E depois disso, o despertar da sexualidade. E como eu falei no outro vídeo, calma, calma. A sexualidade quer dizer que o bebê começa. A criança, ela começa a perceber que o papai é diferente da mamãe, o vovô é diferente da vovó, eu sou diferente do meu irmão ou da minha irmã. Então, ela começa a ter essa distinção do masculino e do feminino. Entendeu? Essa parte é da despertar de sexualidade, ok? Então, essa é a quinta e a última fase. Essa fase vai do 0 até os 5, 6 anos de idade. Então, cada uma tem essa fase. Tá. E por que você está falando tudo isso? Bom, simples. Porque a cada fase vai ser registrado vários fatos, vários acontecimentos que vão ficar borbulhando na cabeça daquela criança como é melhor ser desse jeito para sobreviver, para estar melhor, para estar protegido. O ser humano sempre vai buscar proteção, vai buscar conforto, vai buscar sobreviver. Então,
dependendo do que aconteceu em alguma dessas fases, a criança vai registrar que, putz, é melhor eu ser assim do que ser assado. Desse jeito eu sobrevivo. Desse jeito aqui é melhor. Eu me encaixo melhor fazendo isso aqui. E para cada uma dessas fases, vai ter um traço em específico que está em desenvolvimento. Então, dependendo do que acontecer ou do que não acontecer, a criança vai ter mais de um determinado traço. Mas ela vai ter os 5. Todo mundo tem os 5, porque todo mundo passou por essas fases enquanto era criança. Só que alguns vão ter muito de um certo traço, outras bem pouco. Ou talvez a pessoa tenha os 5 traços meio que equiparados, o que vai fazer com que a pessoa se sinta até meio bipolar. Vai pensar, nossa, mas eu num dia só eu tô de um jeito e de repente eu mudei e tô de outro e agora eu não sei mais o que eu quero. Eu quero isso, mas eu também não quero. Ah, eu quero sair de casa, mas eu quero ficar em casa. Eu quero estar com pessoa, mas eu quero estar sozinho. Eu quero falar, mas eu quero ficar quieto. Então, gera uma certa reação assim, digamos, né? Gera uma coisa, uma confusão de ideias na cabeça dessa pessoa. Bom, então o que os 5 traços vão ser? Vão ser características de cada pessoa, de como essa pessoa vai agir, vai pensar, e principalmente é uma forma de sobreviver ao ambiente que ela esteve inserido. Ah, outra coisa que vai chegar na sua cabeça e falar, tá, mas os traços mudam? Não, eles não mudam. Eles vão eles só vão mudar do 0 até os 5 anos de idade, 6 anos de idade. Depois disso, eles vão permanecer iguais. Então o formato do seu corpo vai continuar igual desde quando você era criança, desde os seus 6 anos até a fase atual que você está agora. Falar, não, mas meu corpo mudou. Eu engordei, eu tô mais musculoso. Eu sei lá o que fiz, eu emagreci muito. Mas tudo isso já tem como ver antes. Então não vai mudar porque o percentual analisado, e mesmo você sendo gordo, sendo magro, existe, por exemplo, o falso magro, que é a pessoa que aparenta ser magro, mas tem um formato mais arredondado. Uma pessoa que ganha peso fácil mesmo sendo magro. Então é o chamado, né, falso magro, que tem a barriguinha. Então isso tem a ver com certos traços, uma mistura de alguns dos outros traços também. Então é possível analisar mesmo com essas mudanças, né? Ah, mas o corpo mudou. Não, o corpo não mudou, o formato não muda. O corpo pode tipo esticar, ele pode ficar mais fino e tal, mas o formato sempre vai permanecer o mesmo. Ah, mas isso tem a ver com genética? Meu pai era assim, minha mãe era assim? Não necessariamente. Lógico que tem a carga genética, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, só que isso não necessariamente molda o formato do corpo. O formato do corpo é moldado por esses fatores que eu expliquei antes, né? Por essas fases e justamente para que a pessoa conseguisse sobreviver durante esse período e durante a vida toda. A pessoa é assim porque ela acreditou que precisava ser assim. Então você é quem você precisa ser. Outra coisa que pode aparecer de dúvida, tá, mas e quando é irmão gêmeo? Ou, putz, meu irmão é muito diferente de mim e a gente teve a mesma criação. Sim, só que é como eu falei, dependendo de como cada um reagiu a uma situação, os traços vão mudar. Mesmo tendo a mesma criação, são momentos diferentes, são pessoas diferentes. Então é possível que um dos irmãos seja muito introvertido, muito tímido, enquanto o outro é bem extrovertido, é falador, gosta de aparecer. Mas isso tem a ver com o quê? Com os traços. Então, tipo, tem a carga genética muito similar, são irmãos e às vezes até irmãos gêmeos, mas as características do formato do corpo e do jeito de ser podem ser totalmente diferentes, mesmo tendo a mesma criação, mesmo nascendo no mesmo dia. Uma coisa bem interessante e que faz bastante sentido a gente conversar sobre é por que esse assunto é importante, né? Então, no primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre o autoconhecimento, né? Sobre análise corporal e por que é importante esse autoconhecimento. E agora, falando especificamente sobre os traços, qual o benefício que traz você conhecer quais são os seus traços? Bom, eu acredito que o principal benefício é você viver da forma correta. Ah, mas como assim, já? Viver da forma correta? Eu estou vivendo errado?
Não necessariamente, mas talvez tenha algumas coisas que você faça e que traga algum tipo de dor, traga algum tipo de sofrimento, coisas que você faz e, digamos, fica muito cansado por fazer, ou coisas que você queria fazer e não faz, ou coisas que você simplesmente negligencia, você deixa de lado, sendo que são coisas que são importantes. Tá. E aí você talvez esteja confuso agora, tá? Mas o que pode ser isso? Bom, um bom exemplo disso é o quê? Digamos que você se desgaste demais quando tem que falar com pessoas ou quando você tem que estar com pessoas. Você fica pensando, nossa, por que eu sou assim? O que tem de errado comigo? Por que eu fico tão cansado? Por que eu não gosto de estar com pessoas? Será que eu sou normal? E a resposta é sim, claro, você é normal. O que acontece? É que você provavelmente deve ter muito de um traço que tem dificuldade em aparecer, tem dificuldade de interagir com outras pessoas. Mas não é uma doença, não é algo de ruim. É simplesmente você não sabe como lidar com você mesmo. Basicamente é isso. Você não sabe lidar com você mesmo. Ah, então o que eu faço? Bom, e aí que é um dos principais benefícios. É por isso que os traços, a análise corporal é tão importante, esse autoconhecimento. Porque a partir do momento em que você conhece, em que você sabe que tem um determinado traço, que você sabe que tem dificuldade em lidar com pessoas, em estar com pessoas durante muito tempo, você sabe exatamente o que precisa ser feito para que você possa lidar bem com isso sem se desgastar, sem sofrer. E o que é possível fazer isso? Eu vou dizer mais para frente porque é um traço, é um dos primeiros traços que é formado e eu vou explicar o porquê tem esse desgaste, né, de estar com pessoas, porque é mais cansativo que uma pessoa com esse traço se desgaste tanto, fique tão cansado quando tem que lidar com pessoas, quando tem que estar durante bastante tempo com pessoas. Bom, por exemplo, imagina, uma pessoa assim, ela tem que trabalhar com atendimento ao público, trabalhar como vendedor, tem que trabalhar, enfim, como qualquer outra coisa. Eu acho que vendedor é um bom exemplo, porque tem que lidar com pessoas a todo momento, né? Você tem que vender para a pessoa, tem que estar falando com pessoas. E durante o trabalho, a gente passa 8 horas do nosso dia, mais ou menos, né? Tem pessoas que trabalham menos, tem pessoas que trabalham mais. Mas imagina você estar 8 horas do seu dia, um terço do seu dia, fazendo uma coisa que desgasta você muito. Você vai estar vivendo da forma certa? Você vai estar fazendo o que te deixa feliz? Provavelmente não. Não é o trabalho ideal. Mas tem como ser feito? Tem. Porque aí você faz ações de proteção. O que é ações de proteção? É o que você pode fazer para equilibrar isso. Então, qual que é a necessidade básica desse meu traço? O que eu tenho que fazer para poder lidar com pessoas sem me desgastar? Então vai ter ações que é importante, são ações de cuidado para o seu traço. Então isso eu também vou abordar mais para frente, mas só para você entender o quanto é importante ter esse conhecimento para que você possa se preservar, para que você possa viver melhor. Uma coisa bem interessante também é que tem um dos traços que tem uma dificuldade em perder peso e tem uma facilidade para ganhar peso, obviamente, né? E o interessante é que é possível que essa pessoa emagreça falando. E você vai ficar pensando, como assim emagrecer falando? Bom, é que simplesmente essa pessoa, quando era criança, ouviu muito as expressões, por exemplo, engole o choro, não fala nada, fica quieto. E você vai ficar, tá, mas o que isso tem a ver com a vida adulta? Bom, tem tudo, porque essa criança provavelmente vai evitar de falar de sentimentos, sendo que é uma necessidade básica dessa pessoa falar sobre. E ao invés de soltar para fora, o que ela vai fazer? Vai fazer o inverso, vai engolir. Então vai manter as coisas, vai ficar cerrar a boca, né? Não posso falar. Não posso ser sentimental, eu não posso falar sobre o que me incomoda e vai começar a botar para dentro. Vai começar a engolir. Então, geralmente vai ter, até gerar, em certos casos, até uma compulsão alimentar, né? Vai comer de uma forma desenfreada, né? Vai começar a comer bastante.
E isso é um problema na vida adulta, obviamente, né? E como é possível ah, resolver isso? É simplesmente falando. Então a pessoa tem que começar a falar, tem que começar a expor os sentimentos, tem que começar a ser quem ela é. Porque cada excesso esconde uma falta. Tá? Como assim cada excesso esconde uma falta? Simples. O excesso é, por exemplo, putz, tô comendo demais. O que será isso? Então é a falta de fazer algo que ela deveria estar fazendo. Que é falar, que é sentir, que é expressar os sentimentos, jogar para fora isso. Seja chorar, às vezes, por exemplo, a pessoa não se permite nem chorar, sendo que é uma necessidade básica dessa pessoa chorar. Então eu acredito que também que o benefício do autoconhecimento seja esse. Você ter essa liberdade de ser quem você é. Você não ficar se cobrando para ser uma pessoa diferente, para você se encaixar nos padrões das pessoas que conviviam com você ou que ainda convivem. Você poder ser quem você realmente é. Então, por que a pessoa vai emagrecer quando falar? Porque ela vai soltar para fora o que está guardado durante muito tempo. Tem pessoas que guardam mágoas durante anos. Tem pessoas que não conseguem expressar os sentimentos. Tem pessoas que não se permitem chorar, sendo que é uma coisa muito necessária. E essa pessoa vai ficar incomodada, vai ficar ansiosa, vai ficar depressiva, vai descontar na comida, vai começar a ter excessos. Às vezes é comida, às vezes é bebida, às vezes é outras coisas que ela vai ter uma necessidade de excesso. E isso nunca vai ser o suficiente. Outra coisa que é bem interessante para pessoas com esse traço é que não poder fazer algo, por exemplo, uma dieta, você tem que comer certos alimentos, não pode comer outros. Isso vai ser uma tortura para essa pessoa. Por quê? Porque ela tem que ter aquilo, ela tem que ter ela tem que ter acesso àquilo, ela não pode ficar sem aquilo porque ela deixou uma das necessidades básicas, que era falar, que era sentir, que era se expressar, fechado. Então, por que vai ser tão difícil para pessoas com esse traço uh, fazer uma dieta, se restringir de alguma coisa? Porque elas já estão restritas de sentir, elas já estão restritas de falar, elas estão restritas de chorar, elas já estão numa dieta, digamos assim, na vida. Elas já estão sentindo dor, já estão sofrendo por questões emocionais. Então, quando chega uma dieta que era a única coisa que essa pessoa tava com alegria, que era a alegria de comer, essa pessoa vai falar: não dá, eu não aguento, não consigo. E vai gerar uma certa frustração, porque fala: nossa, eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo emagrecer, eu queria fazer isso. E tudo isso é explicável quando você se conhece, quando você sabe o porquê daí, porquê disso, o porquê daquilo. Muitos problemas no nosso mundo atual são por questões emocionais, são por questões mal resolvidas, são de questões de lá atrás, do passado. São coisas que a gente carrega até os dias de hoje. E muitos padrões, muitas coisas que a gente repete sem nem perceber. A gente se acostumou a viver uma vida que não tá boa. Simplesmente não tá boa, só que a gente nem reclama mais porque fala, mas isso é o normal. O normal é não tá bem. Então, se a pessoa chega e pergunta, você tá bem, fulano? Você vai falar, tô bem, tô bem. Como é que tá bem? Tá boa. Só que tem muita questõezinha, muito probleminha que não tá sendo resolvido, vai empurrando com a barriga. E na realidade é que não tá bem. A realidade é que tá incomodando. Então, um dos principais benefícios desse autoconhecimento, de conhecer os traços, é justamente essa parte de saber o que fazer, saber como resolver os problemas, saber quem você é e se aceitar. Então, uma pessoa sofre muito quando não tem esse conhecimento. E é justamente por isso que a gente vai entrar agora na parte dos traços, para que você possa saber um pouco mais, se identificar com algum ou com outro e saber por que você é assim ou por que você é daquela outra forma. E agora a gente vai entrar na parte interessante do negócio todo, né?
como fazer análise, né? Como saber quais são os meus traços. Então, para você que está interessado, que tem interesse, que falou, nossa, que legal, como é que eu faço para fazer isso aqui? Você pode fazer uma análise com algum analista certificado pelo Curso Explica, tá? Que é a escola de análise corporal aqui do Brasil, ok? Que eu já falei também no outro vídeo. Se você quiser, assiste lá o outro vídeo que você vai entender um pouco mais sobre análise corporal. Mas nesse vídeo a gente está falando dos traços, né? A gente está falando como ter a liberdade para ser quem você é. E agora a gente vai entrar propriamente no assunto dos traços. Um por um, do 1 ao 5, né? Do primeiro ao quinto, para que você se intere bastante no assunto, para que você também possa se autoavaliar, tá? Você vai se identificar com um traço mais do que o outro, mas como eu te falei, você tem os 5. Então, se você quiser fazer uma brincadeirazinha, assim, uma dinâmica, você pode pegar e, eu acredito que minha ordem seja do primeiro, assim, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, e botar, fazer um pódio ali do 1 ao 5, qual que são os meus traços, tá? É uma brincadeira, lógico que, como eu te falei, não vai ser exatamente preciso, porque é só a identificação. Talvez você se identifique com algum dos traços, talvez não seja exatamente o traço predominante de você, mas talvez você se identifique e tá tudo certo. Mas você já vai, eu acredito que algum e que outro traço você provavelmente acerte, tá bom? Então vamos lá. O primeiro traço é formado no período intrauterino, ou seja, dentro da barriga da mãe. O nome desse traço é esquizoide. O primeiro traço formado é esquizoide. Os nomes dos traços, eles têm algumas coisas bem estranhas, né? Nos nomes. Por exemplo, tem alguns traços que têm nome de patologias, né? De doenças mentais e etc e tal. Mas esses nomes foram mantidos para homenagear, digamos assim, os pesquisadores do passado que fizeram toda essa pesquisa científica sobre os traços, né? E eles colocaram esses nomes e foi mantido, certo? Foi mantido como uma certa forma de homenagem, de prestar um respeito, né, para quem descobriu tudo isso, que foi Lauenheit, como eu falei no primeiro vídeo, tá lá, pode assistir lá, certo? Então, voltando, o primeiro traço esquizoide, formado no período intrauterino. Como o traço de caráter esquizoide vai ser? Bom, é uma pessoa introvertida, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que tem como maior medo ser rejeitado. E por que isso acontece? Por que o maior medo do esquizoide é ser rejeitado? Bom, dentro da barriga da mãe, o bebê já tem algumas percepções. A mente já está funcionando e, por alguma razão exterior, a mãe talvez ficou preocupada com alguma coisa, talvez com a gravidez, talvez com alguma ansiedade, algum problema no mundo exterior, digamos assim, né? Que o mundo do bebê é o útero. Mas a mãe tem uma interação com o mundo exterior, né? E o bebê só tem aquela interação com o útero, tá? Se a mãe desse bebê ficou de alguma forma preocupada, teve alguma alteração brusca de humor, isso vai se refletir no mundo da criança, que é o útero, a barriga dela, né? E o que acontece dentro do útero? Caso a mãe dessa criança tenha alguma alteração de humor. Bom, o útero geralmente ele é quente, ele é macio e ele tem espaço ali para o bebê se mexer. Mas quando a mãe, por exemplo, fica preocupada com alguma coisa, o útero vai ficar frio porque vai diminuir o fluxo de sangue, ele vai ficar contraído, então vai ter menos espaço para o bebê se mexer e automaticamente o que vai ser registrado na mentezinha ali do bebê é que, nossa, alguma coisa aconteceu aqui, o que será que é? Então, será que foi porque eu me mexi? Eu me mexi aqui e meu mundo ficou ruim. Então, toda vez que eu existo, eu incomodo. Tô incomodando. Pô, eu tô incomodando minha mãe. Tô incomodando o mundo, né? Lógico que não quer dizer que aquela criança realmente foi rejeitada, mas como ela se sentiu. Ela se sentiu rejeitada por causa que aconteceu isso. Então, o que é registrado como mecanismo de sobrevivência para essa criança? Ela pensou assim: nossa, toda vez que eu mexo, eu dá alguma coisa ruim aqui. Então, eu vou ficar quietinho
e concentra toda a energia para um lugar só, que é a cabeça, que é o momento de desenvolvimento ali do cérebro, né? Tá tudo, né, desenvolvendo ali toda a cabeça ali, todo o sistema assim da criança tá, ela ah, ela concentra energia no cérebro. Por quê? Porque, se eu me mexer ficar ruim, então é melhor não me mexer. Eu vou ficar quietinho aqui. E aí, como que eu faço isso? Pum, pronto, vou botar a energia para a cabeça. Então, o esquizoide, ele tem um medo de ser rejeitado. Porque quando ele se mexeu, o mundo dele ficou ruim. Ok. Então, mecanismo de sobrevivência, jogar toda a energia para a cabeça. E qual que é o recurso do esquizoide? O que é a parte boa que gerou isso? Quem tem bastante desse traço vai conseguir uma criatividade sem precedentes, uma criatividade acima dos outros traços. Então, se você tem maior parte do traço esquizoide, você vai conseguir concentrar muita energia na cabeça. Por exemplo, o esquizoide vai conseguir estudar durante horas sem se cansar, porque a cabeça é a parte principal, é o que a pessoa esquizoide, o traço esquizoide vai considerar mais importante. Então, meio que desliga um pouco do corpo e foca na cabeça. Geralmente, quem é esquizoide tem aqueles momentos de estar desligado, parecer que está no mundo da lua. São pessoas que são mais na delas, são mais tipo, não quero incomodar ninguém, vou ficar aqui na minha. Então, são pessoas que, por causa desse mecanismo de sobrevivência que foi ativado, digamos assim, elas preferem ficar mais no canto delas, sem incomodar, sem ser incomodados. São pessoas que não gostam muito de toque físico, porque elas registraram aqui como o toque, por exemplo, quando ela ainda estava dentro da barriga da mãe, falaram, não, se eu tocar em alguém, alguma coisa acontece de ruim. Então elas preferem ficar mais na delas, ficar mais encolhidinhas. São pessoas geralmente que têm os ombros mais baixos, que andam assim, andam meio que parece com uma cara de cansado, fica assim, sabe? Um olhozinho assim de peixe morto. Geralmente são pessoas que... olhinho de peixe morto foi boa, né? Mas realmente tem um olhinho assim de peixe morto porque parece que eles estão desconectados, eles estão desligados, né? Mas que tem muita energia focada na cabeça. Então são pessoas que vão ter essas características. Geralmente são pessoas extremamente magras. Por quê? Porque toda a energia foi para a cabeça. Mas então são uma pessoa que não tem. O corpo é todo totalmente diferente e só tem uma cabeça enorme? Não. Por quê? Porque as pessoas não têm só de um traço. Elas não são formadas apenas e unicamente de um traço. Elas são formadas de vários outros traços. Bom, tem exemplos disso? Sim, tem exemplos. Deixa eu pensar na pessoa esquizoide. Sim. O Sheldon, do Big Bang Theory. É uma série lá que ele é uma pessoa que geralmente é aquela pessoa considerada um nerd, né? Que é uma pessoa que, tipo, nossa, ele é todo inteligente, é todo intelectual. É aquela pessoa que usa óculos. O Sheldon acho que não usa óculos. Mas tem outros exemplos, por exemplo, Stephen Hawking. Ele usava óculos, né? Stephen Hawking ele era um físico que ele teve uma doença que ele ficou tetraplégico e muitas outras coisas. Eu não tenho certeza qual é a doença que ele teve, mas eu sei que o corpo todo dele ficou imóvel, né? Mas a mente ainda continuou intacta, né? Ele conseguiu sobreviver assim à doença e ficar até de certa forma tranquilo, né? Porque o que ele realmente se importava era com a mente, com a cabeça dele, né? Com o cérebro. Então, tipo, aqui tá bem, então o resto não tem tanta importância. Sendo que se fosse com outras pessoas, talvez que se importassem mais com o físico, que priorizassem muito a parte de tipo fazer atividades físicas, estar em movimento, talvez essas pessoas até ficariam depressivas, entrariam em um estado até de loucura, talvez. Mas no caso de Stephen Hawking, que ele era muito esquizoide, foi uma foi até tranquilo, lógico, que acredito que deve ter tido momentos ruins, né, por causa dessa doença, mas que não foi um fator decisivo assim para tipo, nossa, eu vou ficar depressivo por quê? Porque ele se importava muito mais com a parte da mente dele, certo? Bom, e como é o esquizoide no formato do corpo? Como eu falei, geralmente a cabeça vai ser maior, a pessoa vai ter uma cabeça maior porque concentrou mais energia na cabeça e vai ser assim. O corpo vai ser magro, vai aparecer os ossos até, né? Quando a pessoa tira a camisa aparecem os ossos, os cotovelos, tem quinas ressaltadas, né?
que até parece espinhos, né, de certa forma, né? Parece que a pessoa, meio que o corpo dela diz, não, não chega muito perto, não toque em mim, porque eu não gosto muito disso, não. Então são aquelas pessoas que são bem magras e tem uma aparência esticada. E o interessante também é que cada traço, ele pode ser comparado com formas geométricas. Na parte do esquizoide, a forma geométrica para o esquizoide é um retângulo. As pessoas parecem ser maiores do que realmente são, parece ter uma aparência esticada. Então, esse é o formato do corpo de quem tem o traço esquizoide como predominante. Voltando a um resuminho básico. Qual é o principal recurso, qual é o principal poder do esquizoide? É a criatividade. Como eu falei, tem uma capacidade, por exemplo, de estudar durante muito tempo, gostar de estudar, ser pessoas bem intelectuais. Lógico que não necessariamente em todos os assuntos, mas assuntos do interesse dessa pessoa. Ah, mas eu conheço pessoas assim e elas não gostam de estudar. Talvez a criatividade delas estejam voltadas para outras coisas, mas geralmente são pessoas muito criativas, que têm ideias fora da caixa, são pessoas que trabalham, por exemplo, em designs gráficos, têm ideias fora da caixa, são ideias geniais, algumas ideias não, não tanto, né? Mas tem muitas ideias inovadoras. Então são pessoas muito e extremamente criativas. Mas depende da área, lógico, né? Então, como se adapta, mas quem é esquizoide vai ter uma certa facilidade para isso, para criatividade, para pensar e pensar muito, tem uma capacidade muito grande de criar coisas do zero, ter ideias malucas, tem algumas ideias que são malucas, mas algumas ideias são bem aproveitadas. Por exemplo, imagine, se não tivesse ideias malucas, talvez a gente não tivesse as tecnologias que a gente tem hoje. Por exemplo, celular. Quem iria imaginar que seria possível existir um telefone, você falar com uma pessoa que está em outro país, que está em outra cidade, você ter acesso à internet, a internet em si é uma ideia muito louca. A eletricidade, todas essas coisas são ideias que poderiam ser vistas como loucas, mas que teve que alguém falar, olha, tive essa ideia, vamos fazer. E aconteceu. Então, as pessoas com esse traço vão ter ideias fora da caixa, vão pensar diferente de outras pessoas e, como eu falei, vão ter uma certa dificuldade em se expor, vão ter dificuldade em interagir com outras pessoas. E esse é um dos traços que são mais tímidos, né? Que preferem mais ficar na caverna, digamos assim, mais isolado um pouco, mas também conseguem, logicamente, falar com outras pessoas, interagir, só que o tempo para isso é menor do que dos outros, dependendo da quantidade de traço. Como assim o tempo? É que é como se cada um de nós tivesse baterias. Uma bateria dividida, fragmentada em 5 pedaços. Cada pedaço representa um traço. Se, por exemplo, uma pessoa tem 30% do traço esquizoide, ela vai viver 30% dessa forma no dia. Então, tipo, num dia ela vai especificamente ter que viver com 30% dessa bateria, né? E a bateria tem 100%. Só que o que vai fazer que essa bateria esquizoide diminua rapidamente? É viver de uma forma que essa pessoa não é o ideal. Por exemplo, se ela tiver que estar com pessoas e não sozinha, criando e usando a criatividade, usando o superpoder dela, ela vai desgastar rápido. Então esses 30% vai baixar rápido. Quando baixa rápido, a pessoa se sente mais cansada. A pessoa vai se sentir de uma forma que não é ideal, certo? Então, mas ela pode recarregar essas baterias durante o dia fazendo atividades que o esquizoide gosta. Por exemplo, quais são atividades que uma pessoa que tem esse traço vai gostar? É estar sozinha, é escutar uma música, ficar sozinho escutando música. Geralmente quem é muito esquizoide ama escutar música, ficar com fone de ouvido assim. Até porque quem está com fone de ouvido, ele evita o contato com o mundo externo. Então é como se ele estivesse no próprio mundo. Então bota uma música alta, sai, escuta ali, ouve, fica sozinho, assistir alguma série, um filme. Geralmente quem é esquizoide também gosta de ficção científica, coisas inventadas, coisas fora da caixa, fora do padrão. Gosta de jogar um videogame, gosta de criar, gosta de desenhar. Então, são várias as coisas que o esquizoide pode querer. Dependendo da pessoa, as ações são diferentes. Mas, no geral, uma das ações que funciona muito para o esquizoide é ter o tempo para si, o tempo mais isolado mesmo. Bom, esse é o primeiro traço. Acredito que ficou bem explicado. E
Talvez você tenha sim, como é que eu vou dizer, se identificado com esse primeiro traço, ou talvez não, mas eu acredito que você conhece alguém que deve ser muito esquizoide, você vê na sua cabeça agora, não é mesmo? Bom, seguindo, vamos para o segundo traço, que é formado na fase da amamentação. É isso aí, amamentação. Eu pensei que tinha falado errado a palavra, mas não, tá certo. Tá, qual que é o nome desse traço? O nome desse traço é oral. E por que é oral? Porque tem a ver com a boca. Acredito que seja por causa disso que botaram esse nome, né? Mas tem a ver com a amamentação, tem a ver com a boca. E nessa fase a criança, ela começou a interagir com o mundo e é aquela fase que a criança começa, tem um controle aqui da TV, vou botar na boca. Não. E vai e você tem que ficar tirando as coisas da criança, tudo que ela vê, ela quer botar na boca, né? Então é a forma de interagir com o mundo a criança interage com o mundo através da boca nessa fase, né? Então ela tá descobrindo sabores, está começando a comer mamão e descobrir que não gosta de mamão, a criança fala, come, gosta de fora. E nessa fase, ela sentiu uma grande dor. E qual foi a dor que ela sentiu? A dor do abandono. Aí você vai ficar pensando, nossa, coitado dessa criança, coitadinho, será que essa criança foi abandonada mesmo? Bom, não necessariamente, mas foi o jeito que ela se sentiu. E por que ela se sentiu abandonada? Bom, um exemplo bem fácil de entender é a criança chorou, tá? A criança chorou, tá com problema. Óbvio, né? Claro. E aí você vai atender o problema da criança, sei lá, vai pensar, deve ser fome. Se a criança chorou, qual que é o problema? Fome, não é mesmo? A gente sempre vai pensar que a criança chorou, tá com fome, tá? Vai lá e dá mamar pra criança. A criança até mamou, né? Ou tomou uma mamadeira lá, sei lá. Ela continuou chorando. Por quê? Porque não era aquele o real problema. Só que ela não sabia falar, ela só sabia chorar, então ela não sabia dizer qual era o problema. E às vezes o real problema era uma formiguinha que entrou na roupa e deu uma picada não mordida, né? A formiga não pica, ela morde. Deu uma mordidinha assim na criança e começou a doer, daí a criança começou a chorar. Ou talvez foi a roupa que tinha um selo, alguma coisa que estava cutucando, estava pinicando a criança, estava incomodando, machucando e não foi atendida aquela necessidade da criança. E a criança registrou na cabeça dela: nossa, fui abandonado aqui, ó. Eu tô com problema e ninguém resolveu o meu problema. O que será de mim, né? Então, começou a chorar. E aí, mas aqui, ó, toma uma madeira aqui. E não era o problema. Então a criança se sentiu abandonada. Então, qual que foi o mecanismo, né, de sobrevivência para essa criança? Então, ela percebeu que teria que se comunicar de uma forma diferente, né? Então, foi o que? Ela chorou, né? Se sentiu abandonada. E qual que foi o recurso que veio a partir disso? A partir do medo de ser abandonado? Bom, agora, para ficar mais simples também de entender, que cada dor traz um recurso. Por exemplo, o esquizoide, né? Voltando ao primeiro traço. O esquizoide, a dor é a rejeição. E o que o esquizoide vai ter como recurso para evitar a rejeição? É a criatividade. Então ele vai pensar em formas de não ser rejeitado, digamos assim, em usar o superpoder dele para evitar a dor. E o oral, que é o segundo traço, ele teve a percepção de que foi abandonado. E como que ele faria para evitar a dor do abandono? Então, o recurso do oral, o superpoder dele, é a comunicação. Porque foi o que faltou para ele se comunicar naquele momento. Explicar, não, aqui ó, pai, mãe, o problema é que tem uma formiga aqui nas minhas costas. Imagina, seria bem mais fácil, né, para o bebê poder se comunicar. Mas naquele momento não foi. Então, o mecanismo de sobrevivência foi o quê? Me senti abandonado. Por quê? Porque eu não conseguia falar. Mas agora que eu consigo falar, eu consigo me comunicar, eu consigo me expressar. Então, todo recurso é para evitar uma dor. Entendeu? Então, eu acho que está ficando bem explicado aqui para você, né? Show! Seguindo em frente. Então, a criança se sentiu abandonada. Mas foi abandonada realmente? Não. Mas foi a forma que ela se sentiu. Então, o mecanismo de sobrevivência falou: opa, vamos desenvolver a comunicação, vamos mostrar que o nosso formato do corpo vai ser desse jeito, pra gente nunca mais passar por essa dor. Pra gente poder nunca mais ser abandonado. Porque todo traço vai querer evitar a dor existencial. Porque todas essas dores são existenciais, tanto a rejeição quanto o abandono.
E as próximas também vão ser existenciais, certo? Deixa eu me ajeitar na cadeira. Beleza. Bom, como eu falei, as pessoas com traço de caráter oral vão ter facilidade em comunicação. Tá, o que isso significa? Como que essa pessoa vai ser, né? Como ela vai agir e reagir? Comunicação abrange não somente falar, mas a capacidade de se conectar com as pessoas. Aí você vai ficar pensando, como assim se conectar? E é simples. Você deve ter conhecido já pessoas que você conversa um pouco e essa pessoa, você fica pensando, nossa, que pessoa simpática, pessoa alegre, né? Gostei dessa pessoa. E geralmente, quando isso acontece, é porque a outra pessoa tem bastante do traço oral. Ela consegue se conectar com você. Você sente até uma coisa boa de estar com essa pessoa. Fala, nossa, que legal essa pessoa. Então, esse é o superpoder de quem é oral. Tá. E como vai ser o formato do corpo de quem tem esse traço? Geralmente, o formato do corpo dessa pessoa vai se assimilar a um formato redondo. Então, um círculo. Vai ter uns formatos redondos. Não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ser gordinha, porque tem muitos orais que são magros. Aí você vai ficar pensando, tá, mas o que então quer dizer, nossa, então não tô entendendo então. Bom, é possível ter um formato arredondado. Então é isso. Não quer dizer que a pessoa, então quem é oral é gordinho, está acima do peso? Não necessariamente. Mas tem formatos arredondados. Por exemplo, é possível uma pessoa ter um formato do rosto arredondado, se assimilando um círculo, aquela carinha fofinha e tal, parece se assimilando um bebê. Por quê? Porque foi geralmente não. Foi exatamente nessa fase que o caráter oral ele se desenvolveu. Então, quem tem muito do traço de caráter oral, ela vai ser uma pessoa que se assimila um bebê. Ela vai aparecer ser mais nova, ela vai ter necessidades parecidas com o bebê. Aí você vai ficar pensando, tá, como assim? Necessidades parecidas com o bebê. Tá. E agora, Gil? Eu não entendi nada. Quais são as necessidades básicas de um bebê? Você deve ficar pensando aí, tá? A necessidade básica do bebê: comer, dormir e estar confortável. São as três necessidades básicas do bebê. Tá. Isso se assemelha ao caráter oral. E eu vou dizer sim, se assemelha. Por quê? Se você quer ver uma pessoa que tem bastante caráter oral dando risada à toa, estando de boa com a vida, tranquilo, sereno, essa pessoa está alimentada, ela tá ter comido o que ela queria e tal, feito o lanche que ela queria. Por quê? Porque isso vai alterar o humor dessa pessoa. Se a pessoa tem muito traço caráter oral e tá com fome, vai ficar irritada, vai ficar nervosa, vai querer brigar. Mas quando tá bem alimentada, tá tudo de boa. Mas também essa pessoa tem que ter dormido. Essa pessoa que não dorme bem, quando tem esse traço, vai ficar também com alteração de humor. Ela vai ficar mais irritada do que o normal. E também, e não menos importante, tem que estar confortável. A pessoa com traço de caráter oral vai ter uma necessidade de estar confortável, de se sentir bem, de estar com uma roupa confortável. Não tem pessoas que usam roupas porque são mais bonitas. Quem tem mais do traço de oral vai vai preferir que as roupas sejam confortáveis. E não necessariamente precisa ser bonito, mas entre confortável e ser bonito, ela vai escolher o confortável. É que nem quando vai comprar um carro. A pessoa não vai escolher o que ela achar mais bonito, assim, falar, nossa, esse carro aqui, nossa, é muito bonito, as pessoas vão ficar olhando quando eu estiver passando. Não, ela vai preferir o carro que seja mais confortável. Ela vai sentar no carro e falar, nossa, esse banco é bom. Nossa, quando anda, o carro, ele não é duro, ele não dá batida, ele não dá tremelique, ele anda sereno, nossa, é muito confortável. Então, quem tem o traço de caráter oral vai ter essas três necessidades básicas supridas, vai estar de boa, assim como um bebê, dando risada à toa. Mas se não tiver alguma dessas coisas supridas, essa pessoa vai ficar irritada, vai ter alguns problemas, né? E é engraçado porque algumas pessoas, né, falam, nossa, a minha mulher, ela fica irritada se não comeu
ou eu não sei o que fazer. E às vezes é uma coisa simples, às vezes é dormir bem, às vezes é fazer um jantar diferente, é pedir uma comida diferente, é tá confortável ali, ajudar nessas coisas, né? Então, é fácil de agradar um oral, digamos assim, certo? Bom, as características do oral, como eu falei, vai ser geralmente pessoas mais com formatos arredondados, vai ser uma pessoa que vai ter uma carinha de bebê, vai aparentar ser mais nova e geralmente são pessoas que gostam muito de contato físico. Elas gostam de abraçar, elas gostam de falar, elas gostam de se comunicar, de estar no mundo. E elas não são introvertidas, são o oposto disso. Elas gostam muito de interagir com outras pessoas, fazem amizade muito fácil, amizade rápido. São pessoas que geralmente falam mais alto, são mais extravagantes, elas se mostram para o mundo. Diferente do nosso primeiro traço, que é o esquizoide. Então agora vamos para exemplos de pessoas com traço de caráter oral. Um exemplo interessante é Eric Jacquin, um chefe francês que está há alguns anos morando no Brasil, já teve restaurante e tudo mais, mas fez fama no Brasil através de programas de televisão de culinária, né? E ele caiu na graça do público pelas frases de efeito, pela capacidade de se conectar com as pessoas e também, por exemplo, tem uma coisa assim que tu olhar e tu achar engraçadinho, assim, tipo, ah, que legalzinho, né? Que ele parece um bebê. Ele parece um bebê em algumas coisas, né? Por exemplo, mesmo sendo uma pessoa mais de idade, ele tem algumas semelhanças com o bebê. Aí o jeito que fala, não sei se é por causa do sotaquezinho francês, né? Que tem aquela coisa, mas que nem o Cadê teu perro? Desliga o vidro da noite. Então são coisas que fazem com que as pessoas gostem dele. Então a principal capacidade do oral é isso, é fazer com que as pessoas gostem, se comunicar, se conectar com aquela pessoa. Outro exemplo interessante também, e dessa vez é uma mulher, é a Marília Mendonça, que infelizmente já morreu, mas tinha bastante do traço de caráter oral. Tinha aquele sorriso largo, tinha as características mais arredondadas, como eu expliquei antes, né, que no formato do corpo, o oral vai ser mais arredondado. E ela emagreceu bastante depois assim que surgiu até ao decorrer da carreira dela. E mesmo assim, as características orais permaneceram, mostrando que mesmo tendo mais peso ou menos peso, o formato do corpo permanece igual e os traços não irão mudar, certo? Então esses dois exemplos eu acho que são bem conhecidos, né? Acredito que você, se não conhecer um, vai conhecer o outro, né? Porque é bem da atualidade. E o terceiro traço é formado a partir dos primeiros passos, a partir do momento em que a criança começa a interagir, começa a ter controle sobre as mãos, consegue pegar alguma coisa, consegue fazer uma graça diferente. E o nosso terceiro traço é o psicopata. Mas não tem nada a ver, como eu expliquei antes, não tem nada a ver com a patologia, certo? Não tem nada a ver com o distúrbio do psicopata. É só o nome, tá? Tá. E como vai ser uma pessoa que tem esse traço de caráter e por que ela desenvolveu mais esse traço de caráter? A dor existencial do psicopata é a manipulação. Aí você vai ficar pensando, nossa, mas uma criança se sentiu manipulada? Como assim? Não faz sentido. Quem queria manipular uma criança? Ou como assim a criança ia ter toda essa coisa de se sentir manipulada, se sentir para trás, assim, ter, alguém passar a perna na criança? E é mais simples do que possa parecer, certo? Então, em que caso a criança se sentiu manipulada? Bom, quando a criança começa a interagir com o mundo, quando ela começa a andar, quando ela começa a pegar as coisas, ela já está talvez falando também as primeiras palavras, alguma coisinha bonitinha ali, ela talvez aprendeu uma dancinha, né? Aprendeu a dançar lá, uma dança lá, que tocava música, ela dançava lá junto lá, e começava, né, indo para um lado e para o outro, e simplesmente o que os adultos fazem quando uma criança faz isso? Ah, nossa, olha o que o meu filho sabe fazer, olha só, olha o molejo do moleque, aqui ó, pum, pum, pum. E aí o molequinho fica, ah, faceiro, olha que legal, tô arrebentando aqui, né, tô chamando a atenção, top. E aí, o que os pais vão querer fazer? Vão querer mostrar pros outros. Ah, ó o que o meu filho sabe fazer. Esse moleque aí, ó, o que é que sabe, ó o molejo dele. Só que vai chegar um momento
por alguma razão, a criança não vai querer dançar. A criança simplesmente vai, sei lá, tá com fome ou tá com sono. E aí os pais falam: Ah, filho, vem cá dançar pro vovô ver. Vem aqui dançar pra visita ver. E a criança vai dizer não. Vai dizer não, não quero. E, e aí o pai, ou a mãe, ou os pais, enfim, tanto faz, vão dizer: Não, então tá bom. Pode brincar lá no teu quarto, pode fazer outras coisas. E aí o que, que a criança vai botar na cabeça, assim, né? O que, que vai ser registrado nesse momento? Vai ser registrado. Hum, então quer dizer que eu sou a estrela do negócio aqui, eu faço a minha dancinha aqui e jogo o ombrinho e tal. E aí eu tenho valor quando eu faço alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, eu não sou mais a estrela, eu não tenho mais valor nenhum. Aí eu, vou lá no meu quarto. Então, registrou o quê? A dor da manipulação. Então a criança se sentiu manipulada e o que recurso vai ser gerado a partir desse momento de tipo, para não se sentir nunca mais manipulado, não sentir que está perdendo alguma coisa, né? Então é o recurso da negociação. Tá, mas e como isso vai evitar a dor de ser manipulado? Simples. A pessoa vai sempre negociar, vai sempre perceber que para uma coisa acontecer tem que existir um acordo. Então, para que ninguém saia perdendo, tem que se fazer um negócio bom. Então, quem tem muito traço de caráter psicopata vai ver tudo como um negócio. Vai ter que ter acordos, vai ter que tudo ser tratado assim nos detalhes, para que ninguém saia perdendo. Para que seja evitada essa dor existencial dele, que é a da manipulação. Então, ele não quer sair perdendo, ele não quer ter desvantagem, ele não quer ser passado para trás, como foi a maneira que ele se sentiu quando isso aconteceu lá na infância dele. Lógico que pode ter sido outros casos, pode ser uma história diferente, mas no geral a dor existencial que foi marcada, que foi registrada na mente da criança foi essa, né? Fui manipulado, eu fui usado. Então todas as pessoas têm um valor, ou todas as coisas têm um valor, então eu tenho que fazer isso para merecer aquilo. Então, às vezes, é uma coisa que, como eu falei, é complexa, uma criança, mas é o jeito que ela vê. Quem, como é e quem são exemplos de pessoas que têm bastante desse traço? Bom, no formato físico, as pessoas com traço de caráter psicopata, elas vão ter formatos triangulares. Mas como assim triangulares? A pessoa, um triângulo é assim, né? É um negócio assim. Então não faz sentido, ninguém é assim. Mas na verdade são um triângulo invertido. Então são pessoas que, por exemplo, no formato do rosto, vamos pegar o formato do rosto, vai ser pessoas que vão ter essa parte maior e vai afunilar, vai ter um queixo pontudo, um queixo mais saliente. Então um formato de triângulo. Não necessariamente é igual a um triângulo. E como eu falei, cada traço vai ter uma forma geométrica, tá? Então, a do psicopata é o triângulo, mas o triângulo invertido. Outra coisa interessante é analisar pessoas que têm os ombros muito largos e a funila, e as pernas mais finas. Então, o formato do corpo do psicopata vai ser dessa forma. Tá. E quem é exemplo de pessoas que têm esse traço? Bom, Faustão, que é um apresentador de TV, ele tem oralidade também, mas ele tem também bastante da psicopatia. Ele é mais grande em cima e as pernas afunila, como se fosse um triângulo invertido. E tem muitas pessoas, por exemplo, da academia, né? As pessoas têm aquele estereótipo que quem é fortão em cima, as pernas são fininhas. Mas tem a ver também com o traço de caráter psicopata. Dois outros exemplos que são bem famosos. Cristiano Ronaldo, muito famoso, um jogador de futebol. Ele tem bastante do traço psicopata, ele é bem forte em cima e dá uma funilada nas pernas. Não é tanto, mas dá também. Então ele tem esse traço presente. E um cantor brasileiro, cantor sertanejo também, que é o Gustavo Lima. Ele tem bastante do traço de psicopatia também, mas ele é mais largo em cima do que embaixo nas pernas. Então ele é mais forte em cima, ele é mais largo, formando um triângulo invertido. Assim como o Cristiano Ronaldo, ele também é bem triangular, se você parar para analisar. Como vai ser quem tem desse traço? Essa pessoa vai se portar? Como eu falei, vai sempre ver a vida como um negócio. Como eu faço isso aqui, eu tenho esse tal valor.
Então são pessoas mais frias, no sentido de não ser tão sentimental, obviamente. Então tem os traços mais quentes e tem os traços mais frios, ou seja, traços racionais e traços emocionais. O traço psicopata é um traço mais racional. Por quê? Porque ele vê tudo como um negócio, uma negociação, que é o recurso dele para evitar a manipulação. Então, uma pessoa com traço de caráter psicopata vai ser uma pessoa que vai querer tudo no preto, no branco, saber exatamente como vai ser, saber o que ganha, o que perde, o que pode ser vantajoso, o que não é vantajoso. São pessoas que são mais racionais e vão ter a tendência a ser mais frias. Diferente do traço de caráter oral, que foi falado antes e eu não cheguei a comentar sobre isso, mas o traço de caráter oral é um traço quente, é um traço emocional. O traço de caráter esquizoide é frio também, é um traço mais racional. E o psicopata também racional. Então, as pessoas com esse traço predominante, elas vão ser excelentes líderes. Elas vão racionalizar muito bem certas coisas, elas vão conseguir extrair o melhor das pessoas, elas vão conseguir ter esse dom, porque dentro da negociação entra muitas coisas, né? Então ela sabe extrair o melhor das situações, extrair o melhor das pessoas também. Então, no recurso, excelentes líderes, mas na dor vão se sentir manipulados ou vão manipular pessoas. Então, uma coisa bem interessante que eu vou falar no próximo vídeo é como é cada traço na dor, como é cada traço no recurso. Mas agora é só para entender bem, né, um pouquinho de cada traço para esse vídeo não ficar gigante, porque esse vídeo eu acredito que vai ter mais de 1 hora, certo? Bom, já dei o exemplo de pessoas com esse traço que são famosas, né? Já falei mais ou menos como a pessoa age. E no formato do corpo também, falei sobre os formatos triangulares. Eu acredito que nessa parte do traço de caráter psicopata está tudo bem explicado. E também expliquei é, é, como é que desenvolve esse traço, né? Então, formato de sobrevivência. Então, por quê? Porque para não me sentir manipulado, eu tenho que aprender a negociar. Vou negociar mais. E quando tem essa percepção, vai moldar o corpo no formato psicopata. Certo? Seguindo, vamos para o quarto traço de caráter, mas também não menos importante. Agora só falta mais 2, hein? E o traço de caráter, o nome dele é masoquista. Como é o formato do corpo de quem é masoquista? Tem um formato quadrado. Aí você fala, uma pessoa com formato de corpo quadrado? Sim, um formato mais quadrado, uma pessoa que parece ser bem forte, uma energia, uma força condensada ali, uma pessoa que é um armário quase, são aquelas pessoas fortonas mesmo, do dedo do pé até a cabeça, assim, você vê que é uma pessoa mais quadrada, simplesmente assim. Então, nesse formato, lógico que não vai ter uma pessoa exatamente quadrada, não é o formato das formas geométricas, não é exatamente, mas moldando um pouco para o corpo físico. E lógico, tem a mistura dos traços, né? Mas quem é masoquista vai ser mais quadradinho, vai ser mais entroncado, aquela pessoa mais entroncada. Na área sentimental, ela é uma pessoa mais fria ou uma pessoa mais quente? O masoquista vai ser também um dos traços quentes, ele vai ser uma pessoa mais emocional. Qual o período de formação do traço de caráter masoquista? É no período do desfraude, onde ele sentiu uma grande dor existencial, que foi a dor da humilhação. Por quê? O que acontece no desfraude? Simplesmente a criança está tentando se livrar das fraldas, né? Só que ela não tem o controle sobre o esfíncter anal, que é o quê? É o dispositivo no corpo, digamos assim, que é o responsável por controlar quando o cocô vai sair ou quando não vai sair. Então ela não consegue segurar, porque ela não tem aquele controle, não está desenvolvido. Mas ela já é uma criança grandinha. Ela já sabe falar, ela já sabe andar, mas ainda não tem esse controle. E o que acontece quando uma criança faz cocô na calça e mostra para os pais? O pai vê lá que a criança fez cocô. Fala, meu Deus, filho, você fez cocô, você já tá grande, por que você não avisou o papai? Por que você não avisou a mamãe? Por que você não pediu para ir no banheiro? Por que você não foi no banheiro? E a criança fica como? Se sentindo humilhada. E na verdade ela não tinha culpa, porque
porque ela não sabia, não tinha controle daquilo. Só que registrou na mente dela o quê? Fui humilhado, fui humilhada. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar que isso aconteça novamente. Como ela não tem o controle do aparelho, digamos assim, ela vai fazer o quê? Uma contração com os músculos da nádega, fazendo com que o bumbum da criança se feche, né? Vai ficar mais fechadinho, mais entrado para dentro assim mesmo. E vai ficar tenso, vai ficar coisado assim, vai ficar quadradinho, né? Vai ficar se segurando. Então, vai passar, mesmo na fase adulta, quem tem bastante desse traço, a impressão é que a pessoa está se segurando. E a criança pensou assim, não, ó, vou fazer isso aqui, vou fazer meu músculo segurar aqui, fechar as nádegas para não sair mais o cocô. Então, esse só foi o mecanismo de defesa, né, de falar, não, vou fazer isso aqui. Isso se reflete muito no corpo. Porque quando cresce, quem tem bastante desse traço vai ser uma pessoa mais tensa, vai ser uma pessoa quadradinha, vai ser uma pessoa que está se segurando, tem aquela impressão de estar se segurando. E qual foi o grande superpoder do masoquista, né? Qual foi o recurso para evitar essa dor da humilhação? Então, digamos que é quase que a precaução. Ah, como assim precaução? Isso é uma habilidade? É, porque o que o masoquista vai fazer? Necessariamente, qual que vai ser o superpoder dele? Evitar que a merda aconteça. Aí você vai ficar pensando, tá, mas como assim? Quem é masoquista é muito organizado. Ele vai ter o poder da consistência. Ele vai organizar todos os mínimos detalhes. Vai ser umas pessoas que conseguem ter um planejamento, elas vão sempre pensar no que pode dar errado e para evitar que isso dê errado. Então, para não ser humilhado, vai ser uma pessoa extremamente perfeccionista, vai ver tudo nos mínimos detalhes, vai ser uma pessoa extremamente detalhista, para que não aconteça de ser humilhado novamente. Então, o masoquista vai ser dessa forma, vai ter esse recurso para evitar essa dor. Ah, Gia, e tem exemplos de pessoas famosas que tenham bastante desse traço? Como é que é essa pessoa? Como é que é o traço masoquista assim na prática? Bom, as pessoas que têm mais desse traço, elas vão ser pessoas mais na delas, também vão ser pessoas tímidas. Os dois traços tímidos, mais introvertidos, são o esquizoide e o masoquista, por motivos diferentes. O masoquista vai ser mais tímido para evitar que seja humilhado, para evitar que estar pisando num terreno que não é conhecido para ele. Mas depois que ele tiver a segurança necessária e depois que ele conhecer, ele saber que é um ambiente seguro, vai conseguir ficar mais tranquilo. Mas ele sempre vai estar pensando no que pode dar errado. E para quem sempre está pensando no que pode dar errado, isso gera uma ansiedade, gera um grande problema, então gera uma timidez, porque vai pensar, nossa, mas se eu conhecer pessoas novas, eu estou entrando num ambiente que me é desconhecido, então eu não tenho segurança, então vou na calma, vou na paciência e prefere ficar mais na dele, prefere ficar planejando o que fazer. Geralmente também não gosta de se expor, não gosta de falar. O masoquista é um dos traços que vai preferir não falar, é o traço mais fechado para falar de sentimentos, mesmo sendo um traço emocional. Mas vai ser aquela pessoa que vai ter problemas e vai guardar os problemas como se guardasse num cofre. Então ela vai segurar tudo aquilo para ela. Só que qual que é o problema disso? O problema é que vai gerar uma pressão muito grande nessa pessoa. Essa pessoa já está tensa, ela já é tensa pelo formato do corpo dela. E cada vez ela vai segurar mais, vai segurar mais, vai segurar mais. É como se fosse uma panela de pressão. E cada vez tem mais pressão, o que pode acontecer? Essa pessoa pode explodir. Então, como é um traço racional, ela vai ter um momento de explosão. Ela vai segurar e aí vai sair de baixo se explodir, porque o masoquista é brabo. Ele é brabo quando explode. Então são pessoas que têm uma cara mais fechada, são pessoas que são mais na dela, mas são pessoas que simplesmente estão vendo
a situação, se tem segurança, até elas se sentirem seguras, para se sentir confortáveis, mas são pessoas que normalmente vão funcionar dessa forma. Então não adianta, por exemplo, você querer que o masoquista fale bastante, que ele se abra, que fale sobre sentimentos. É muito difícil para o masoquista conseguir falar isso. Então talvez você tenha um marido, um filho que tem bastante desse traço, e ele simplesmente vai querer guardar para ele todas as coisas que acontecem, não vai querer sair falando, porque não é o jeito que ele vai funcionar, entende? Então não dá para cobrar coisas que alguns traços não conseguem fazer com facilidade. Com o tempo, com algumas ações, quem sabe consiga fazer algumas coisas. Precisa de confiança, precisa de ter segurança para poder fazer com que isso aconteça. E os exemplos de pessoas famosas que têm o traço de caráter masoquista alto seriam aquele ator de Hollywood que fez vários filmes já, ele já é um senhor de idade. Acredito que o nome dele é Robert De Niro. Ele fez um filme uma vez e que ele tipo tava sem camisa e dá pra ver exatamente como o cara é quadrado. Então ele é bem masoquista ali, principalmente no tronco. Dá pra ver como ele é forte, mesmo sendo uma pessoa mais idosa, ele é bem forte e dá pra ver que é tenso, ele é quadradinho. Então dá pra ver nesse filme. E no geral ele também tem bastante características de masoquista. Exemplos do Brasil. Né? Uma pessoa brasileira que tem o traço de caráter masoquista é a ex-presidente Dilma. Né? Dilma Rousseff, ela tinha todo aquele jeitinho de ser masoquista. Ela tinha os ombros bem tensos, parecendo que sempre estava carregando um certo peso. Mesmo o jeito de andar assim, quando ia falar é tudo bem decoradinho assim, uma coisa até parece um robozinho, dependendo de se a pessoa tem bastante desse traço, até parece um robozinho quando tá andando, quando tá falando, assim, é tudo bem planejado. Então, o masoquista, ele vai ter esse recurso de ter um planejamento, organização, tudo nos mínimos detalhes e meio que vai ter que ensaiar mentalmente algumas vezes antes de falar alguma coisa. Então, provavelmente também é aquela pessoa que, nossa, tá numa discussão e tá, escutou, ficou quieto, ficou calado, né? Porque o masoquista tem muito disso de guardar pra si. Aí depois começar a ficar pensando, oh, nossa, podia ter falado aquilo, ó. Aqui, agora veio o argumento perfeito para aquela discussão que eu tava tendo antes, né? Então, o masoquista vai ter muito desse planejamento e esses são alguns exemplos. Tem mais exemplos? Tem uma pessoa famosa no exterior que tem o traço de masoquista, é Angela Merkel, que ela é a primeira-ministra da Alemanha, se eu não me engano. Ela também tem umas certas características de masoquista, como eu falei, essa se assemelha um pouco, até parecido assim, em algumas coisas com a Dilma, né? Mas no formato do corpo no geral. Tem pessoas novas que têm a característica do masoquista? Tem. Mas essas pessoas que são famosas, assim, eu resolvi trazer dessas porque eu não tô lembrado agora, né? Mas se eu tiver algum exemplo, eu boto depois aqui de pessoas novas com esse traço de caráter, certo? Bom, vamos seguindo agora para o nosso quinto traço de caráter. Quinto e último, que é o caráter rígido, traço de caráter rígido. Qual é a dor existencial do traço de caráter rígido? É a dor da traição ou exclusão. Aí você vai ficar pensando, meu Deus, Gia, como uma criança vai se sentir traída? Eu acredito que até talvez você nem tenha pensando mais nisso, porque já teve os outros casos da negociação, né, da manipulação, do abandono e tudo mais. Então, como eu expliquei antes, a explicação vai ser a mesma para essa questão. É como a criança se sentiu naquele momento. Não quer dizer que exatamente foi traída, né? Tá, mas e por que a criança sentiu isso? Bom, nesse momento da rigidez é quando a criança está despertando para a sexualidade. E como eu expliquei e vou explicar novamente, é quando a criança percebe que existe a distinção entre o masculino e o feminino. Então ela percebe que um homem é diferente da mulher. E ela percebe também que o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. Então a vida é em pares, é em casal. E a criança começa a pensar: e eu? Quem que eu tenho? Então a primeira opção, se for menina, é o papai. Né? O par da menina é o papai.
e se for menino, é a mamãe. Então vai ter essa coisa de tipo, então meu pai é minha mãe, meu pai é meu pai. Só que ela entra numa competição que ela vai perder. Por quê? E é simples essa questão também. Porque o papai diz pra filha dele: Nossa, você é minha princesa, você é tudo pra mim. E a criança: que legal, eu sou a princesa do papai e tal. Mas chega de noite, obviamente o papai vai lá dar atenção pra mamãe, dá mais atenção pra mãe do que pra filha, que é o normal, é o que acontece em qualquer casa, né? E na hora de dormir também, o pai vai dormir com a mãe no quarto e a filha dorme no quarto da filha. Ok. Só que a criança registra isso como uma exclusão, como até uma traição. Então ela se sente traída, ela pensa: nossa, mas o papai falou que sou tudo para ele, mas ele dá mais atenção para a mamãe do que para mim. E o que isso vai gerar? Vai gerar uma percepção na cabeça dessa criança que vai falar: nossa, então eu tenho que melhorar para mim nunca mais sair perdendo em qualquer competição que eu entrar. Então a cabeça dela, tanto a cabeça como o corpo, vai ser moldado para competir. Então o recurso do rígido é a competição, é a capacidade de ser competitivo, de executar as coisas, de ter mais energia para sempre ganhar. Então quem é rígido vai ser extremamente competitivo em qualquer coisa e vai ter isso de tipo, não posso ficar em segundo lugar, não posso perder novamente por causa dessa situação que aconteceu. Bom, e como vai ser uma pessoa com traço de caráter rígido? Vai ser uma pessoa com muita energia. De todos os traços, o rígido é o que mais tem energia. Vai ser uma pessoa que vai gostar de esportes, de competição, obviamente, porque é uma pessoa extremamente competitiva. É uma pessoa que vai ligar muito para a aparência, vai sempre estar se cuidando para estar com a aparência assim, impecável. Vai ser uma pessoa, assim como o masoquista, também bem ligado à perfeição, de querer ser perfeito, se mostrar perfeito. Então vai ter uma autocobrança grande em cima de si mesmo. Vai ser uma pessoa ciumenta, porque ela não quer perder, ela tem medo da traição, tem medo de ser excluída, de ser deixada de lado. Então vai ser uma pessoa ciumenta também. E vai ser uma pessoa que vai se esforçar ao máximo para ser bom em tudo aquilo que se dispor a fazer. E essa disciplina, essa capacidade de competir, essa vontade de vencer vai fazer com que sim, essa pessoa consiga se destacar, ela vai conseguir aprender as coisas mais rápido, porque ela vai ter muito esforço, porque ela tem essa capacidade, ela tem essa energia a mais. Bom, e como vai ser o formato do corpo dessa pessoa? De todos os traços, o rígido é o único que não tem um formato geométrico assim. Ele tem o formato de uma ampulheta. A ampulheta é aquele negocinho, né, que mede o tempo. Que é um negócio que é quase igual dois triângulozinhos, né, mas uns triângulos meio arredondados. Por quê? Porque os formatos do rígido são mais desenhados, tem curvas. Então, quem é rígido vai ter um corpo mais atlético, justamente para poder competir, para poder ter destacar toda essa energia que ele precisa ter para vencer, para competir, para estar na pista, digamos assim. Então, o formato corpo rígido vai ser mais desenhado, tá? E exemplos de pessoas que têm mais desse traço de caráter. Um exemplo bem interessante era o casal, né, que agora eu acho que não são mais casados, que era o Brad Pitt e Angelina Jolie. Eles têm bastante rigidez, têm os formatos da rigidez. Eles são pessoas que, no âmbito deles de atuar, foram muito premiados, né? A Angelina Jolie, não sei se ganhou o Oscar, mas o Brad Pitt acho que ganhou um Oscar e tal, então bastante competitivos, né? E tem esses formatos diferentes. Mas não quer dizer que a pessoa, então quem é rígido é bonito. Não, a rigidez não tem a ver com beleza em si, mas sim com o formato do corpo ter uma certa harmonia, ser mais desenhado, formato violão, digamos assim. Bom, seguindo, por que o rígido vai ser mais competitivo? Para evitar dor existencial, assim como todos os outros traços. Outra coisa bem interessante e é única do traço de caráter rígido é que ele é um traço frio ou é um traço quente? Na verdade, ele é um traço 50-50. Ele é racional, mas ele também tem a parte emocional. Ele é um traço que está dividido.
por isso que funciona bem também a forma da ampulheta, né? Como se fosse uma ampulheta dividida ao meio. E por quê? Porque quem tem muito do traço rígido vai ser uma pessoa extremamente indecisa. E ela não vai ficar indecisa em uma ou duas opções. Ela vai estar sempre triangulando entre mais opções. Vai sempre estar pensando, nossa, será que essa aqui que é a escolha boa ou é aquela lá? Um exemplo bom disso é, por exemplo, a pessoa vai na sorveteria. Aí tem um sorvete de chocolate, tem o de morango, mas também tem o de baunilha, tem o de creme, tem o de flocos. E a pessoa fica tendo problema para escolher uma coisa simples, teoricamente, né? Simples. Mas que para a pessoa que tem bastante rigidez, fazer escolhas rápidas é muito difícil. Bom, deixa eu pensar aqui se eu falei tudo que tinha para falar da rigidez. Eu falei sobre a dor, que é a traição. Falei sobre pessoas famosas que têm traços de rigidez. Falei sobre o formato do corpo de quem é rígido. Falei sobre o principal recurso dessa pessoa. Ok, tem uma coisa bem interessante também. Rígido, oral e psicopata são pessoas que necessitam estar com pessoas, que precisam. Elas precisam estar com pessoas, aparecer, se comunicar, se conectar com outras pessoas. Já o masoquista e o esquizoide são pessoas que preferem mais a caverna, ficar mais isolados. Então, existem os traços introvertidos e os traços introvertidos e extrovertidos. Então, o rígido, psicopata e oral se encaixam nos extrovertidos, enquanto o masoquista e esquizoide nos introvertidos, mais tímidos, certo? Então, não tem essa necessidade de estar com pessoas, eles preferem estar no seu cantinho, né, na sua caverna, digamos assim, por motivos diferentes. Bom, resumindo, pessoal, o que, o que isso tudo. Eu acredito que você deve ter falado, chegou até aqui, você deve estar pensando, meu Deus, quanta coisa. E acredito também que você deve ter ficado pensando, nossa, eu acredito que seja mais desse traço, mas eu acho que eu não tenho essa dor existencial. Talvez seja o seu traço principal, talvez também não seja, mas você tem um pouquinho de cada um. E aí você deve estar pensando, tá, mas como isso funciona para minha vida? O que eu posso usar? Me dá um exemplo prático disso. Bom, exemplo prático é que quem é rígido e precisa aparecer, precisa sempre mostrar sua melhor versão. E eu vou dar o meu exemplo nesse caso. Para mim falar tanto assim, para dar uma aula de 1 hora e pouco, eu preciso mostrar minha melhor versão. Eu preciso estar bem cuidado, eu tenho que estar com a minha aparência legal, eu tenho que estar com a minha aparência de uma forma aceitável para mim poder falar, poder aparecer, poder me mostrar para o mundo. E qual é uma ação que eu tenho que fazer para poder fazer isso que eu estou fazendo agora, falando, aparecendo, dando essa aula? É justamente cortar o cabelo. Está bonito, está apresentável, está de uma forma que eu gosto, uma forma que eu posso aparecer, porque eu posso me mostrar ao mundo. Então, para mim poder fazer isso, eu tive que recarregar a bateria do rígido, que é o que? Estar bonito, para poder falar, me sentir bonito. Então, isso é um exemplo de uma ação que pode ser feita para você colocar o seu traço no recurso, ou seja, recarregar a bateria para que você possa usar esse traço. Então, o conhecimento dos traços em si, você conhecer quais são os seus traços, você saber exatamente como você é, vai te ajudar nisso. Talvez você precise de uma das qualidades aqui citadas, né? Talvez do masoquista, talvez do esquizoide, talvez do psicopata, do oral, ou do rígido, propriamente dito, como eu estou precisando, né? Que eu estou precisando aparecer, eu estou precisando ficar de frente para uma câmera e estar falando com você. Então, para que isso aconteça, eu tive que recarregar essa bateria, eu tive que cuidar para que ele possa estar no recurso para mim utilizá-lo. Então, basicamente, o conhecimento dos traços funciona dessa forma. Você faz a manutenção dos seus traços para que você possa usar quando você precisar deles. Então, para finalizar a nossa aula, o que eu gostaria de dizer é obrigado por assistir até aqui, obviamente, e falar que essa é a importância do autoconhecimento, essa é a importância da análise corporal. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero também que você tenha achado qual que é o seu traço, um ou dois, e faça aquela lista que eu falei. É um passo interessante, é uma coisa interessante para você se autoconhecer um pouco mais, né? E depois
comenta aí quais são os traços que você acha e tem, ou se não quiser comentar, tudo bem, mas faça atividade aí de anotar, olha, o meu primeiro traço é esse, meu segundo traço é aquele, até do 1 ao 5. E interessante porque você vai começar a analisar as pessoas e pensar, que traço será que aquela pessoa tem? Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Um forte abraço e até a próxima.